Se você realizou uma cirurgia bariátrica e depois disso o seu plano de saúde negou aquele procedimento de retirada de pele, fica nesse vídeo que eu vou te explicar se o seu plano de saúde ele é obrigado ou não a fazer aquela cirurgia reparadora para retirada do excesso de pele. Eu sou o Leandro Provenzano, aqui do canal Explicando Direito, o canal que traz diversas notícias e dicas do mundo jurídico que vão te informar se você tem ou não determinados direitos. E hoje essa dica vai para aquelas pessoas que fizeram uma cirurgia bariátrica e que agora precisam fazer a retirada do excesso de pele que fica em decorrência daquela alta perda de peso que é feita em pouco tempo após a cirurgia bariátrica. Então, recentemente, o STJ ele fez um julgamento que tornou como um julgamento base para que outros tribunais decidissem acerca dessa matéria, se o plano de saúde é ou não obrigado a fazer essas cirurgias reparadoras ou funcionais, assim determinado pela medicina. Então, o STJ acabou de firmar um entendimento por meio do tema 1069, onde ele obrigou um caso real e concreto, onde o plano de saúde ele foi obrigado a custear essa cirurgia reparadora de retirada de excesso de pele de uma pessoa que realizou um procedimento, uma cirurgia bariátrica, e por conta dessa perda de peso abrupta que ela teve na vida, perdeu ali vários quilos, teve então que retirar esse excesso de pele, ela fez o pedido para o plano de saúde e o plano de saúde negou. Mas por que o plano de saúde nega esse tipo de procedimento? Ele nega porque existe um rol taxativo, um rol que a ANS ela determina quais são os procedimentos mínimos que todo plano de saúde ele deve custear. Então ele vai falar quais são os tipos de tratamento, o que o plano pode cobrir ou não, aquele procedimento mínimo, aquele rol mínimo de procedimentos que o seu plano de saúde ele deve custear para você. E aí dentro desse rol da ANS não estava inclusa essa cirurgia reparadora de retirada do excesso de pele. Então, com base nisso, o plano de saúde acabou negando esse procedimento para a segurada, para aquela pessoa, aquela consumidora que era titular do plano de saúde. E aí, dessa forma, ela entrou com uma ação judicial que chegou até o STJ, que é a mais alta corte brasileira quando o assunto não envolve direito constitucional, e o STJ acabou definindo isso por meio do tema 1069. E aí, para começar o julgamento, o STJ acabou fazendo uma importância desse tema, tendo em vista que hoje em dia a maior parte dos brasileiros está em sobrepeso e alguns deles já estão em obesidade mórbida. Então, à medida que o tempo passa, a quantidade de obeso que tem no Brasil, eles acabam aumentando. Então, o STJ trouxe essa luz para esse caso porque a importância desse tema, tendo em vista que cada vez mais essas pessoas provavelmente vão precisar fazer uma cirurgia bariátrica e aí, consequentemente, ela também vai ser obrigada a fazer a retirada do excesso de pele em decorrência da perda de peso. Então, nesse caso, a primeira coisa que o STJ fez foi jogar a luz exatamente nesse tema, tendo em vista que o número de ações com o passar dos anos deve aumentar em relação a isso. Então, para que não haja tanta discordância entre os mais diversos tribunais do Brasil, ele acabou então fazendo esse caso, esse julgamento, fixando esse tema para que os outros tribunais por todo o país acabem indo nesse mesmo sentido. Então, nesse caso, o que o STJ definiu? O plano de saúde ele deve ser, sim, obrigado a fazer essa cirurgia, desde que ela tenha um caráter reparador ou funcional. Então, caso esse excesso de pele venha trazendo problemas para esse paciente e o médico assim determinar que no caso dele é necessária essa cirurgia de retirada do excesso de pele, então dessa forma o plano de saúde ele vai ser obrigado a custear essa cirurgia. E aqui eu faço um adendo que eu já assisti alguns programas de pessoas que perdem peso, né? Tem alguns programas, salvo engano, chama Quilos Mortais, e depois das pessoas que perdem muito peso e acabam então tendo esse excesso de pele. Então aquilo ali me causou um espanto porque algumas pessoas chegam a ter que passar desodorante nas dobras que faz o excesso de pele ali naquele corpo. Então a pessoa, para não ter aquele mau odor, acaba tendo que passar um desodorante naquelas dobras na barriga, às vezes no braço, na coxa, para exatamente não ter tanto problema, não só de mau odor, mas também para evitar fungo e uma série de outras complicações. Então não é um assunto simples, não é um assunto que a medicina também é unânime em relação a isso. Alguns médicos ainda continuam falando
que essa cirurgia de retirada de excesso de pele, ela é uma cirurgia eminentemente estética, então ela não deveria ser arcada pelo plano de saúde. Então essa era a divergência que tinha ali naquele caso que o STJ acabou ali pacificando. Então você veja que tem uma série de complicações que a cirurgia bariátrica pode trazer para a pessoa, que vai necessitar então de uma outra cirurgia ou até outras cirurgias para fazer com que aquele corpo ele tenha ali a sua funcionalidade, que não tenha nenhum problema em decorrência daquela primeira cirurgia bariátrica. E uma analogia que a gente pode também trazer com esse tema é que quando, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento contra um câncer mamário e ela tem que ali retirar a sua mama, nesse caso o judiciário já decidiu que, como se trata de um procedimento que foi realizado, uma cirurgia realizada para o tratamento de câncer, então a implantação de uma prótese mamária nessa mulher, ela vai ter que ser custeada pelo plano. Então essa é uma analogia que foi feita até quando algumas pessoas defendiam a tese de que o consumidor ele deveria ter esse direito da cirurgia reparadora após a realização da cirurgia bariátrica. Então essa analogia aí da prótese mamária para aquelas pessoas que tiveram que fazer um tratamento de câncer e nesse tratamento retirar uma das suas mamas, então o STJ já havia definido que para esse tipo de problema essa prótese mamária não teria aquela finalidade estética, mas sim fazer uma reparação no corpo daquela pessoa que ficou desfuncional. Então, uma analogia feita é em relação a esse caso da prótese mamária para quem fez a retirada da mama em decorrência de um tratamento de câncer. Outro argumento utilizado ali por aquelas pessoas que faziam a defesa dos consumidores nesse caso foi que o próprio SUS já estava custeando algumas cirurgias tidas ali como reparadoras ou funcionais quando essa pessoa que fez o tratamento pelo sistema público de saúde teve que fazer a cirurgia bariátrica e, em decorrência da cirurgia, teve essa consequência de excesso de pele, trazendo uma série de infortúnios para essa pessoa, para esse paciente. Então, também foi um dos argumentos aí acolhidos pelo STJ para realmente fixar essa tese, esse tema 1069, que vai trazer um pouco mais de segurança jurídica e vai favorecer aqueles consumidores que têm um plano de saúde para conseguir o seu objetivo final de fazer essa cirurgia de retirada de pele. Beleza? Se você já viu alguém com esse problema, se você já passou por isso, deixa um comentário aqui abaixo nos explicando como que isso aconteceu, qual foi o resultado, se você conseguiu ou não realizar essa cirurgia pelo plano de saúde, se ele autorizou, se ele negou, como é que foi isso. Agora, se você quiser sugerir um novo tema ou até mesmo me mandar uma mensagem privada, eu peço para que você faça isso por meio das outras redes sociais, que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva, porque assim você vai receber sempre em primeira mão todas as novidades de direito que eu venho aqui trazer para você, falando do seu direito, como que você faz para exercer, se você vai ter chance ou não de ganhar aquela ação. Então se inscreve no canal, clica no sininho para você ser sempre notificado de todos os vídeos que eu trouxer aqui para você. E aí eu peço também para que você curta e principalmente compartilhe esse vídeo com quem você sabe que já fez uma cirurgia bariátrica e está passando problema para ter essa cirurgia de retirada do excesso de pele. Seja porque o plano negou, seja porque alguém não está permitindo com que essa pessoa exerça o seu direito. Beleza? Grande abraço.